Eu tenho tanto para ensinar e com palavras eu vou dizer como é importante você estudar e aprender. E não há nada para comparar com a importância de se estudar. Como é lindo você ter o saber, mas como é lindo você ter muito saber. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui com novas aulas das nossas disciplinas de português, matemática e ciências humanas. Como eu dizia para vocês no início do ano, na nossa sala de aula, em português nós estudamos as classes das palavras. Então, nesta semana, estudaremos a classe do numeral, que são palavras que expressam ideias de quantidade e de sequências. Em matemática, também lá na sala de aula, estudamos bastante sobre o número natural. E agora vamos reforçar o conteúdo sobre os múltiplos, utilizando a reta numérica e a tabuada. Em ciências humanas, ainda não terminamos a sequência didática sobre a migração. Então, eu trouxe o mesmo texto para vocês, com novas questões para entenderem melhor todas aquelas informações contidas no texto informativo. Essas 3 aulas estão explicadinhas na aula expositiva escrita, assim como as atividades que deixei para vocês fazerem. Vamos à leitura? Aqui está o meu cabeçalho, dia 10 de junho, que é a postagem, aula remota 5, língua portuguesa, numeral. 1. Gênero textual, aula expositiva escrita. 2. Tipo textual, informativo explicativo. E o que eu espero que vocês façam? Leituras, escritas dos textos e as atividades sobre classe de palavra numeral. Texto, numeral. Você sabe a diferença entre número e numeral? Número é a representação simbólica de quantidade ou sequência, ou seja, são algarismos, símbolos, números 1, 5, 8, 46, 517. E numeral é a palavra que expressa a ideia de quantidade, ou seja, 1, 5, 8, a escrita do símbolo por extenso. E coloquei aqui um diálogo entre crianças para vocês entenderem melhor. Uma criança pergunta: você sabe onde mora o Murilo? Sei, ele mora na rua Luna 518, na segunda casa. Então aqui tem o 518, que é um número, e segunda, que é um numeral. Existem muitos numerais. Ou seja, existem classificação de numerais, vários tipos. Primeiro deles, cardinais, que indicam a quantidade determinada de seres. 1, 8, 20, 90, 130, etc. Também coloquei o diálogo aqui das crianças no balãozinho para vocês entenderem. Olha, quantas borboletas voando no jardim. São 3 borboletas ali, então 3 é um numeral cardinal. Segunda classificação, ordinais, que indicam a posição que um ser ocupa em determinada ordem, primeiro, segundo, terceiro, etc. No diálogo das crianças ficou assim: o André foi o primeiro colocado? Não, ele foi terceiro. Então, aqui está o número de ordem, Colocação no pódio numa competição.
Outra classificação de numerais multiplicativos, que expressam ideia de multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, etc. No diálogo das crianças fica assim: a Helena tem a mesma idade que você? Fala sério, ela tem quase o dobro da minha idade. Então veja, usou a palavra dobro, que é um numeral. Outra classificação, numerais fracionários, que indicam que um número é fração de outro. Por exemplo, meio, metade, né? Terço, quarto, décimo, etc. A conversa das crianças ficou assim: você viu o jogo? O Lico jogou bem? Cara, ele fez 1/3 dos pontos do time. Então, veja só, 1/3 é um numeral fracionário da quantidade de pontos que o time fez. Outro numeral é o coletivo, que designa conjuntos de seres e indica o número exato de indivíduos que compõem o conjunto. Dezena, dúzia, século, bimestre, etc. E aqui na figurinha os pássaros estão olhando para uma caixa de ovos e dizendo: vejam, aqueles não vão chocar, são dúzia para vender. Dúzia é a caixa com 12 ovos. Atividades. Retire do texto O Fim do Mundo uma frase em que consta um numeral ordinal. Então, vocês vão lá no texto e vão procurar um numeral de ordem dentro da frase. E vai copiar a frase toda contendo esse numeral. Segundo, verifique se é possível passar os numerais para o feminino plural. Faça as alterações necessárias. Então, o terceiro colocado também receberá troféu. Para o feminino fica a, mas é plural, as. As terceiras colocadas também receberão troféus. B. O primeiro a entrar em casa acendeu a luz. Feminino plural. As primeiras a entrarem em casa acenderam as luzes. E. C. Havia 200 telespectadores no salão. Resposta: havia 200 telespectadoras no salão. E o último, terceiro atividade, complete o quadro com numerais correspondentes. Eu coloquei aqui cardinais, 2, 3, 8, 11. Vocês vão colocar para mim os ordinais e os fracionários correspondentes deles. Ok? A aula seguinte é de matemática, múltiplos de um número natural. Aí vocês vão ler com atenção os enunciados, observar com atenção também as figuras, as retas, e fazerem certinho como estão explicadas as atividades. Em ciências, leiam novamente aquele mesmo texto, eu coloquei ele novamente nessa aula, e respondam as perguntas relacionadas à quantidade de imigrantes no mundo, né? Para entender bem os fluxos migratórios. Um beijo no coração de vocês e até breve. Tchau!